Olá pessoas, bem-vindos mais uma vez ao curso de nivelamento em linguagens e códigos, comigo o professor Ivan Nascimento, ofertado pela Faculdade Leão Sampaio, pelo NAP, Núcleo de Apoio Psicopedagógico Institucional. Hoje nós vamos falar sobre acentuação gráfica. Claro que vocês já sabem desse assunto, então não vou me ater a tantos detalhes, mas nós vamos dividir essa aula em 3 momentos. O primeiro momento nós vamos nos dedicar à acentuação gráfica e palavras oxítonas. Em seguida, proparoxítonas e proparoxítonas. Inclusive, mais um reforço em relação ao novo acordo ortográfico. Não deixe de visitar a plataforma, não deixe de fazer tarefa, porque sua visita e sua participação é fundamental para a carga horária do seu curso. Bom, todo mundo sabe o que é a acentuação gráfica. Nós temos um tom em cada palavra, principalmente o português brasileiro, que tem 3 tons. Os tons oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos. Nesse caso, nós temos palavras do tipo café, cafezinho, econômico, economia, secretária, secretaria. Essa identificação de sílaba tônica depende de aplicação de regras de acentuação. Então, essas regras se aplicam às palavras de língua portuguesa e, apesar de memorizarmos tantas palavras e suas formas de escrever, às vezes é importante conhecer algumas regras. Essas regras, nós vamos falar agora sobre oxítonas. Por quê? Porque algumas palavras não têm acentuação, mas têm pronúncia. Então, você pode chamar a palavra como se fosse uma pessoa. Cadeira, mesa, notebook, parede, celular, e você descobre qual é o tom, o timbre da palavra. Agora, se tem acento ou não, é necessário observar quando dá leitura. Por exemplo, Caju tem acento, Bauru, Iguatu, Itaú, Grajaú. O que são palavras oxítonas? São acentuadas com acento agudo. Está, olá, até, pontapé, avó, dominó, paletó, só. São vogais tônicas, abertas, A, E, O, seguidas ou não de S. Observe que tônica eu coloquei com 2 ortografias. As ortografias a ortografia do português de Portugal e a ortografia do português brasileiro. Então lá eles falam vogais tônicas. Tônicas. E que nós falamos tônicas, um pouco mais nasalizado. O novo acordo unifica essas formas e acrescenta apenas o ON com circunflexo. Uma segunda regra das oxítonas é oxítonas que são formas verbais, como as grafadas, adorá-lo ou adorá-la, né? Falo, de fazer, habitar, habitá-la, trá-la, trá-la, certo? Então, essas formas verbais, adorar, adorá-lo, falo, de fazer, habitar, habitá-las, elas têm acentuação oxítona, terminada em R, S ou Z. É muito bom ver primeiro o exemplo. Nós temos também oxítonas em terceira pessoa do plural e algumas oxítonas retém, sustém, advém, provém, terminam em EM, acentuadas com sinal de tongo nasal grifado, e seria, no caso, circunflexo, ou terminada em ENS. Acém, detém, detens, entretém, entretens, arém, aréns, porém, provém, provens e também. Então, esses exemplos não são tão estranhos no nosso dia a dia. Ainda com acento agudo, os oxítonos abertos. Ué, professor, mas perdeu o acento? Não. Aqui nós estamos falando de oxítono, de tongo aberto,
O que perdeu o acento foi o paroxítono. Então lembra das mais comuns: jiboia, tramóia, assembleia e plateia e ideia. São paroxítonos. As oxítonas permanecem do mesmo jeito. Anéis, batéis, fiéis, papéis, céu, chapéus, ilhéus, véu, corrói, herói, remói. Lembre, oxítona é a última sílaba tônica mais forte. Ilhéu, chapéu. A frase faz isso, ó, olha para o mouse. Chapéu, ilhéu. Tá? Revise, pelo amor de Deus. Acento agudo. Terminadas com a E, seguidas ou não de plural. Formas verbais oxítonas, grafadas com RS ou Z. Oxítonas, grafados em ou ens. E oxítonas com ditongos abertos, el, oi, seguidos ou não de S. Também com circunflexo acontece isso. Não é que esse sinal seja fraco, ele é tônico. Elas se escrevem com E e O e seguidas ou não de S. Cortes, de, des, le, les. Português, você ou vocês, avô ou avós, pos e robô ou robôs. Certo? Um outro ponto do circunflexo, quando o verbo tiver grafia com RS ou Z, finais e ou O. Detê-los, fazê-las, compô-las, repô-las, pô-las. Tá? Então, preste bastante atenção. Observe também das homógrafas heterofônicas. O que é homógrafo heterofônico? Homo vem de igual, grafo de escrito. Então, homógrafo. Colher, verbo. Colher, substantivo. Colher de tomar sopa. Colher de colheita. Então, a escrita é igual, a pronúncia é diferente, não tem acento. Veja, colher, colher. Todas as duas, ambas, são oxítonas. Você não diz colher, nem colher. Você diz colher, colher. Então é muito interessante esse exemplo aqui, por isso que eu pintei de colorido, para você lembrar dessa regrinha. Ok? Até a próxima, cientista. Boas pesquisas em acentuações de oxítonas. Forte abraço. E na próxima aula falaremos das paroxítonas. Até mais!